Olá, meus amores, eu vou falar com vocês aqui agora sobre algumas situações que irão ajudar vocês a responderem a apostila de recuperação. A número 1, nós temos aqui um homem com o dedo machucado. Nós sabemos que existe uma situação em que o nosso sistema nervoso nos protege desse tipo de acidente. Claro que todo mundo machuca o dedo, mas existem situações, o exemplo que a gente sempre costuma usar é o da panela quente, né? Que você muitas vezes ao chegar perto da panela quente, automaticamente você tira a sua mão de lá para que não se queime. O que é isso? O que acontece para você conseguir, até mesmo sem pensar, tirar essa mão ali da panela quente? O nosso sistema nervoso, existem os movimentos voluntários, andar, falar, por exemplo, nós só falamos se quisermos, né? E existem aqueles movimentos que são involuntários. Lembra daquela situação em que você, por exemplo, se você senta, cruza as pernas, se alguém bate no seu joelho, a sua perna levanta automaticamente. É um movimento involuntário. E existe também aqueles que nós chamamos de reflexos. O jogador pegar a bola, a gente fala assim no automático. A gente pode falar no dia a dia como sendo automático, mas nós sabemos que isso se trata de um ato reflexo. Porque o seu corpo reage automaticamente a várias situações sem necessidade do seu cérebro pensar. Só que aí você diz assim, mas o cérebro não foi quem comandou? Foi. Só que é mais automático ainda do que o movimento involuntário, tá? Porque quem são os movimentos involuntários? A digestão, a respiração, a circulação são os principais exemplos. O ato reflexo, ele é involuntário e ele é muito mais rápido porque ele não acontece o tempo todo. O batimento do coração acontece o tempo todo, mas os atos reflexos acontecem em determinadas situações. Outro exemplo, por exemplo, piscar o olho quando o bichinho está querendo entrar nele. Às vezes o bichinho entra, porque às vezes aconteceu que ele foi mais rápido que o seu reflexo. Mas o ato reflexo é o que nos faz nos livrar, digamos assim, de muitas situações complicadas, porque o nosso corpo reage automaticamente. Lembre-se da mão chegando próximo à panela quente, tá? Número 2, ao lançar uma bola para um colega, você aciona músculos pelo comando do cérebro. Nós já falamos sobre isso. Lançar uma bola é um movimento voluntário. Eu jogo a bola se eu quiser. A informação chega aos músculos através de quem? Lembre-se que a informação, no caso, por mais que pareça que é uma coisa automática você pegar a bola, você não precisou pensar para pegar a bola e jogar. Mas o seu cérebro, em milésimos de segundos, teve sim que mandar um comando para a sua mão para que ela possa jogar essa bola, ok? Então, vamos lembrar aqui e pesquisar, para quem precisar, né? Quem foi que enviou esse comando, né? Aqui a pergunta é assim, a informação chega aos músculos através de quem? Quem é que leva para os músculos essa informação? Nós temos aí 4 opções. A número 3, observe a representação ao lado e marque a alternativa incorreta. Você irá ler essas questões e observar esse desenho. Nós temos aí o desenho de um neurônio, né? E nós temos aí a numeração, observem que esses cabelinhos aí, que estão marcados como número 1, são os dendritos. Esse onde está marcado o número 2, que é como se fosse onde está o núcleo da célula, né? É o chamado corpo celular. E este pedacinho aqui, que parece cheio de gominhos, é o axônio. E observem que lá no final do axônio tem mais dendritos também. E observem que esses dendritos do axônio estão conectados a uma célula muscular qualquer ali. Aí você vai ler essas questões aqui e ver qual delas que está incorreta. As certas você não marca, vai marcar as que estiverem erradas, ok? Número 4. Graças à coordenação exercida pelo sistema endócrino, que é o que produz os nossos hormônios, e o sistema nervoso, nosso organismo pode reagir rapidamente a estímulos captados pelos órgãos dos sentidos. Na situação de fuga apresentada no quadrinho, você irá ler aqui a tirinha e verá que ela fala de fugir, né? A respiração e os batimentos cardíacos sofrem alguma alteração? Justifique a sua resposta. Pense comigo, se você estivesse fugindo de alguém, correndo, né? Porque ninguém foge andando devagar. Será que a sua respiração e seus batimentos cardíacos sofreriam alguma alteração? E por quê? Por que será que o nosso coração bate mais rápido quando nós estamos correndo? Lembrem-se que o sangue é que leva os nutrientes para todas as células do nosso corpo e inclusive leva também o oxigênio que você pega através da respiração para todas as células do corpo para que elas possam funcionar mais rápido. Nós já falamos várias vezes sobre um atleta, né?
e até mesmo a disposição física de um atleta e de uma pessoa que não faz nenhum tipo de esporte, nenhum tipo de atividade física. Então, aqui vocês vão pensar e eu sei que vocês sabem a resposta, com certeza, vai colocar aí com as suas palavras, né? Primeiro, tá perguntando se altera, você vai responder sim ou não, e depois você vai justificar. Altera por quê? Por que será que quando a gente corre o nosso coração bate mais rápido? Será que é só porque a gente está emocionado? Será que é só porque a gente, no caso aqui a situação da fuga, será que é só porque você está desesperado? Eles aqui no caso, né, estão desesperados fugindo de alguém, só porque você está fugindo de alguém? O que acontece aí que faz com que o nosso coração e a nossa respiração possam bater mais rápido? Uma dica: acontece a mesma coisa quando você toma um susto. Você não está correndo, mas o seu coração pelo menos bate mais acelerado. Nosso coração quase saiu pela boca. É a mesma situação, tá? Número 5. Você vai aqui então relacionar, né, cada uma dessas descrições com o nome da parte do nosso sistema nervoso. Nós temos lá embaixo cérebro, neurônio, impulso nervoso. Você irá ler as partes aqui que nós temos na letra A, B, C, D, até a F e irá fazer um relacione com elas. Quem é quem nessa situação? Uma dica: a letra A é a mais fácil. Células longas, que constituem as unidades básicas do sistema nervoso, são os neurônios. Aí você vai, então, descobrir com qual dessas de baixo aqui que faz relacionamento entre um e outro. Todas elas vão se relacionar, tá? Número 6. Represente neurônios em sinapse. Indique seus componentes, ou seja, a parte do neurônio, né? E o sentido da propagação do impulso nervoso. Você pode usar até esse neurônio que você já tem aqui, ó, como exemplo. Lembre-se, o que a sinapse é? Ela ajuda ao impulso nervoso acontecer. Então, você vai fazer o quê? Desenhar pelo menos 2 neurônios, né? E indicar onde é que acontece a sinapse nele, tá bom? E, inclusive, mostrando com a setinha para que lado que ele acontece, tá? Número 7. É comum nos animais a presença de receptores específicos nos órgãos dos sentidos capazes de obter informações ambientais ou corpóreas. Após a captação dessas informações, impulsos são gerados e transportados para serem processados e interpretados. Há animais que usam a língua como órgão de sentido para perceber o ambiente, há uns que usam os olhos, outros usam até mesmo a pele, mas a gente sabe que em todos os tipos de seres vivos, no caso dos animais, o cérebro é o comando de tudo, né? Por onde são transportados e onde ocorre a interpretação desses estímulos? Onde são transportados e aonde que é o computador central que vai receber e processar a informação. Você só irá responder, aí a dica, SNC, Sistema Nervoso Central, e SNA, Sistema Nervoso Autônomo. Você só vai ter que ver quem dos dois, em qual a ordem os dois, que a resposta é os dois, responde aquela pergunta. O primeiro é por onde são transportados e o segundo é aonde eles são decodificados. Lembre-se que tudo tem a ver com o nosso computador central, né? Que é o nosso cérebro. Já dei uma dica, quase que dei a resposta. Número 8. Considere os seguintes elementos do sistema nervoso. Essa também é muito fácil. Quem dessa lista faz parte do sistema nervoso central? Lembrem, existe o central e o periférico. O central é o central de comando, né? E o periférico é aquele que vai para todos os lados. Já respondi até a outra pergunta ali. Você só vai pegar daqui e copiar nas linhas. Quem é do central, esquece o que for periférico. Número 9. Nos últimos anos, pesquisas tornaram possível modificar em laboratório o organismo de certas bactérias, tornando-as capazes de fabricar insulina humana. A pergunta é: como a insulina age no organismo humano? Vou só dar a dica aqui para vocês. A insulina é um hormônio em que as pessoas que têm alguns tipos de diabetes, né, porque existe um tipo de diabetes que ele produz demais insulina. Existe outro tipo de diabetes onde a pessoa produz menos insulina do que deveria, tá? A insulina, ela nos ajuda a controlar o teor de açúcar, a quantidade de açúcar no nosso sangue, que não pode ser nem a mais e nem a menos. Então, o que se faz? Quando o açúcar é demais no seu sangue, a pessoa precisa tomar algum remédio que contenha insulina, porque a insulina que o corpo da pessoa produz não está sendo suficiente. Quando ela tem açúcar demais, precisa de insulina para normalizar ali a situação com relação ao açúcar. E quando a pessoa tem insulina demais, ele acaba gastando mais do que deveria do açúcar, dissolvendo, digamos assim, né?
e o corpo se sente mais fraco, porque o nosso organismo precisa de açúcar. Não pode ser de mais, nem pode ser de menos. Lembrem-se que o açúcar que o nosso corpo utiliza chama-se glicose, ele é transformado ali durante o processo da respiração e também durante o processo da digestão, muito é aproveitado. Então, como a insulina age? Acabei de combinar aqui com vocês. A insulina, ela faz o quê? O controle, então, da quantidade de açúcar. Eu quero que vocês coloquem aqui. No caso, se tem açúcar demais, o que a insulina vai fazer? Acabei de comentar aqui com vocês. Se tem açúcar de menos, o que a insulina vai fazer? Ok? Número 10. De acordo com as funções e nomenclatura do sistema nervoso, complete as frases abaixo. Aqui você irá ler as frases e verificar quais nomes podem preencher essas frases corretamente. Um exemplo aqui, a letra B. As células do tecido nervoso chamam-se, nós já falamos aqui sobre elas mais em cima, essa é muito fácil. Os neurônios possuem 3 partes, corpo, vírgula, né? Outro e outro. Se vocês voltarem aqui o vídeo, vocês verão que eu já até comentei com vocês essas partes. E assim por diante. Todos os outros aqui são para você completar de acordo com o que nós estudamos sobre o sistema nervoso. Ok? Um beijo e até a próxima, meninos.